Então, pessoal, esse código eu desenvolvi para me ajudar em um projeto e eu decidi disponibilizar todo o código no GitHub para vocês poderem baixar e estar usando a biblioteca. E caso queiram fazer alguma melhoria, pelo fato do código estar disponível no GitHub, vocês podem criar um pull request e colocar lá todo o código para me analisar e conseguir juntar o seu código, a sua adaptação com a minha, tudo em um único código. Então, a biblioteca, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar aqui no GitHub e fazer o download. Aqui vocês vão fazer o download da biblioteca normal, abrir o arquivo zip e extrair o arquivo Python para o seu disco local C. Você vai na sua pasta de usuário, no seu usuário padrão, e você vai na pasta appdata, vai em local, e aqui você vai em programas, programas, Python, seleciona a sua pasta do Python com a sua versão do Python, e no meu caso é a 3.7, e aqui você vem em lib e vai extrair aqui o seu arquivo, que no meu caso está falando para substituir, porque eu já tenho essa biblioteca lá. Você vai extrair nesse diretório, eu vou deixar o diretório também na descrição, e após o extraído, você já pode usar o código aqui no seu editor de código. Aqui eu já escrevi esse texto para demonstrar para vocês como a biblioteca funciona, e aqui eu já consigo importar a minha biblioteca dentro do meu editor. E aqui a gente já vai começar a fazer o uso da biblioteca em si. Aqui eu vou criar uma variável A, e com essa variável eu vou chamar o meu construtor da minha biblioteca. E com o construtor chamado aqui para essa variável A, eu vou definir os argumentos. Aqui, como podemos ver, os argumentos é text to extract, classification type and all printed. Text to extract é o texto em si, o texto bruto. Classification type pode ser time, distance e speed, que vai ser o tipo de unidade que você quer extrair do seu texto. E all printed é para printar no seu terminal todos os valores encontrados ou os valores cujo classification type foi definido. Aqui então eu vou definir aqui, eu vou passar como argumento o meu texto. Aqui o classification type eu não vou definir nada porque eu quero todos os valores, e all printed eu vou definir como true para a biblioteca, para o código printar tudo no meu terminal. E depois de definir esses argumentos no meu construtor, essa mesma variável A, agora ela vai executar a função extractor, que vai extrair esses valores do meu código. E aqui sim, chamando essa função, se eu executar o código, eu já vou ter os resultados. Como vocês podem ver, esses são os resultados que ele extraiu do texto, e vale lembrar aqui que todos os dados estão no SI. Então a velocidade vai estar em metro por segundo, distância em metro e tempo em segundos. Aqui eu posso estar alterando aqui de 2 km para metro, posso escrever meter ou só m, mudar aqui para 30 km por hora, 300 km por hora, e fazer as alterações que eu quiser e executar, que ele vai estar alterando no meu código os valores extraídos. E como resultado dessa função, o que essa função em si retorna, ela retorna uma lista de listas dos valores e unidades. Ah, eu não entendi nada. Olha só. Aqui você vai ter uma lista, e dentro dessa lista outra lista com o valor e a unidade. E isso é útil para quê? Isso é útil para você criar data frames e poder aplicar as ideias de tratamento de dados e qualquer coisa que você queira trabalhar com esses dados que você está extraindo. Aqui eu vou definir um classification
um classification type de speed, só para ilustrar aqui melhor para vocês, ele vai extrair só o valor de velocidade, e aqui também está a lista. Distância e tempo, time, tudo aqui extraído. Com esses valores, com esse valor A, que é o que retornou a lista de listas, eu posso aqui, por exemplo, importar pandas, spd, e aqui eu posso usar a função DataFrame do pandas. Vou criar uma variável x, pd.dataframe, e aqui eu vou passar o A como argumento e vou definir umas colunas para ficar melhor para a ilustração aqui. A coluna valores e a coluna unidades. Não, só unidades, tá bom. E aqui eu vou dar um ponto split para ele dividir aqui em uma lista no espaço. E aqui, se eu printar o x, vocês já podem ver que eu tenho print x. Aí, agora sim, que eu tenho um data frame com a minha coluna de valores e a minha coluna de unidades separadas, pronta para ser trabalhada. Então a biblioteca é essa, é bem simples, está aberta para qualquer um que quiser editar e fazer as suas mudanças. Eu peço por favor que, caso você faça isso, e compartilhe comigo a mudança para que eu possa juntar todos os códigos, o código seu com o meu, lá no GitHub, para que dessa forma a gente consiga ajudar mais e mais pessoas e tornar a biblioteca mais ampla, mais adaptável. Então o vídeo é esse, a biblioteca é essa, é um código bem simples. Aqui eu estou com ele aberto aqui, é um código bem não tão complexo, tem só lógica padrão de tratamento de texto, de string. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, e qualquer dúvida, use a seção de comentários logo abaixo que eu vou tentar ajudar você ao máximo possível. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.